tempos para cá, eu entrei num momento de autocrítica e comecei a refletir se as minhas mensagens não estavam muito, peguem a referência, shallow. O que é shallow? Hã? Pegou a referência? Raso, não é isso? Ou está errado? Se as mensagens não estavam rasas demais. Em vista disso, eu pensei, depois de 3 anos pregando, já estava mais do que na hora de sair de uma superficialidade e começar a aprofundar determinados temas. Então, a pouca paciência que eu tinha zerou-se e a tolerância que eu não tinha ficou negativa. Então, agora eu não tenho mais paciência. Aí me perguntaram assim, quem foi que me perguntou? Foi a Thaís. Cadê a Thaís? Dá um tchau. A Thaís falou assim, mas por que você não tem paciência? Eu respondi para ela, porque o diabo não tem paciência para ficar esperando a gente. Então, eu não tenho que ter paciência. De modo tal que o objetivo dessa mensagem é a gente começar alguns aprofundamentos. Não é à toa, bota aí o texto da abertura de Efésios, que a gente começou abrindo eita Jesus, esse culto, bota o versículo 12, no qual diz, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos para o desempenho do seu serviço. Deixa aí, para a edificação do corpo de Cristo. Então, Efésios tem mais de 2000 anos. Ele já falava para nós nos aperfeiçoarmos para desempenho do serviço e edificação do corpo. Versículo 13. Até que todos, inclui você, inclui a mim, todos, cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, a perfeita varonilidade, ou seja, a condição de varão perfeito, à medida, deixa aí, da estatura da plenitude de Cristo. Olha aonde a gente tem que chegar. A unidade da fé, o pleno conhecimento de Deus, a estatura de varão perfeito, mas qual é a medida disso? Da estatura de plenitude de Cristo. Versículo 14. Para que não mais sejamos como meninos agitados de um lado para o outro e levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro, versículo 15, mas, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Pode ficar até aí. Então, chegado o momento de nós crescermos, já passou da hora de nós crescermos cada vez mais em conhecimento de Cristo. Assim sendo, então isso é cajado. Não, tira na mente esse negócio de cajado, que isso dá uma conotação ruim. É uma mensagem de aprofundamento. Bota aí o tema, no qual nós vamos falar sobre graça barata ou barateamento da graça. Todas as perguntas que eu fizer aqui hoje, eu quero fazer uma ressalva, Nelson. Não responda, deixa as outras pessoas responderem, que eu sei que você sabe. O que é graça barata? Ora, existe uma exigência lógica na pergunta o que é graça barata. Qual é essa exigência? É que, já que estou falando sobre graça barata, infere-se que eu tenho que saber primeiro o que é graça. O que é graça? Favor imerecido. Tá, isso aí, se eu perguntar na rua, a pessoa sabe. E aí? O que é graça? Ora, para a gente começar a caminhar do que é graça, é melhor a gente fazer uma comparação com graça e misericórdia. Logo eu trago a pergunta para vocês, que eu andei fazendo aí no começo do culto, e ninguém soube. Vocês já souberam a resposta? Sabe? Então tá bom. Ninguém soube me responder o que é graça, o que é misericórdia. Primeira pergunta, existe diferença entre graça e misericórdia? Sim ou não? Sim. Quem acha que não tem? Pode levantar a mão e falar. Tá bom, todo mundo acha que tem. Qual é a diferença de graça e misericórdia? E aí? Thaís, você que falou que sabe a resposta. Eu perguntei se vocês sabiam, você falou que sabia, está pedindo para responder. Sabe ou não sabe? Qual é a diferença? É isso, não é? Quem dá mais, quem dá menos? Maicon, o que é graça, o que é misericórdia? Não sabe? Não sabe. Vamos lá. Alguém de Madureira? Qual das três? Ela? Você? Ela te apontou, posso fazer nada. Qual é a diferença de graça e misericórdia? Não sabe? Não sabe.
Se o ateu hoje te parar e perguntar assim, eu preciso de graça e misericórdia, o que você responde? Não sei. Vanessa, se o ateu hoje parar para você e perguntar assim, eu preciso de graça e misericórdia, o que você responde? Não, precisa ou não precisa? Então por quê? O que é graça e o que é misericórdia? O que Tiago diz? Que nós temos que estar prontos para o quê? Para dar razão da nossa esperança a todo aquele que perguntar em todo momento. Não sou eu que digo. Então, o que é graça e o que é misericórdia? Vamos dar um exemplo. Eu roubo um carro. Cara, Nelson's memes. Vamos lançar uma página de memes do Nelson. Eu roubo um carro. Aí eu sou condenado, 6 anos de cadeia. Sou condenado, sou conduzido até a minha cela. Quando eu estou entrando na cela, toco o meu telefone. E aí é o presidente falando que, olha só, eu te dei um indulto presidencial. O que é um indulto presidencial? É quando o presidente perdoa, o presidente da República, ele tem poder para anular a sua pena. Quando o presidente anula a minha pena, eu tendo cometido um crime, ele está exercendo graça ou ele está exercendo misericórdia? Misericórdia? Não é, Nelson? Ou é? A Débora quer falar? Fala, Débora. Surgiu uma mão em cima de você falando que você queria falar. Fala, Débora. Fala, Débora. Graça? Tem certeza? Não tem certeza, tá bom. E aí, se o presidente... Eu vou responder a pergunta. Se o presidente virar para mim e falar assim, olha só, além disso, eu vou te dar um carro novo. Isso é graça ou misericórdia? Graça. Então, quando Jesus morreu para pagar o preço do meu pecado, e desse modo eu não tivesse mais que morrer, Jesus estava exercendo graça ou misericórdia? E quando Jesus me deu a vida eterna, ele estava exercendo graça ou misericórdia? Graça. Embolou? Deu bug. Misericórdia é quando a punição que eu mereço receber é perdoada. E graça é quando eu ganho algo que eu não merecia receber. Quando Cristo recebe em si a punição do pecado, ou seja, a morte, ele exerce misericórdia. Mas quando ele vai além e me dá a vida eterna, ele está exercendo graça. Foi? Alguém não entendeu? Pode falar. Tu não entendeu? Quando o presidente perdoa a minha dívida, o meu crime, ele está exercendo misericórdia, porque eu mereço a pena e essa pena está sendo retirada. Esse exercício de misericórdia. Retira-se aquilo do qual eu merecia por ser pecador, por ser criminoso. Foi? Agora, quando eu ganho algo que eu não merecia, ou seja, eu ganho um carro ou eu ganho a vida eterna, isso é graça, favor imerecido. Foi? Eis a diferença entre graça e misericórdia. Pois bem, dito isto, bota o tema da mensagem aí, por favor. Já que nós diferenciamos graça e misericórdia, o que é graça barata? Bota o primeiro texto. Quem falou sobre isso foi... Como é que fala o nome dele, Nelson? Então, foi ele... Calma aí. Qual é o nome dele? Dietrich Bonhoeffer. Eu nem vou tentar falar isso. Ele que cunhou esse termo nesse livro aqui, discipulado. Ora, então, graça barata tem a ver com discipulado. Bota aí. Ele diz o seguinte. Vamos com calma, não pula não. Esse aí é o primeiro, né? A graça barata é a inimiga mortal de nossa igreja. A nossa luta trava-se hoje em torno da graça preciosa. A graça barata é a inimiga mortal de nossa igreja. A nossa luta trava-se hoje em torno da graça preciosa. Qual é a inimiga mortal da igreja? Pergunta para ver se vocês entendem. Pergunta de Enem. Então, a graça barata é a inimiga mortal da nossa igreja. É uma frase forte. Qual é o contexto disso? Entendam. Aqui, o Michael me mandou. Cadê? O autor do livro, que o Nelson falou o nome, ele foi um pastor alemão.
Em 1933, quando Hitler já era todo poderoso na Alemanha, ele deu uma ordem que todas as igrejas cristãs da Alemanha tinham que estar subordinadas à igreja do Reich. Ou seja, todas as igrejas agora faziam parte da igreja nazista, na qual não existia mais cruz. Aonde havia uma cruz antes, agora tinha a foto de quem? Adolf Hitler. Pensa você entrar numa igreja na qual não tem uma cruz, tem a foto de ninguém mais, ninguém menos que Adolf Hitler. E aí, dados para vocês. Em 1935, 700 pastores vão ser presos. Em 1937, 807 pessoas, dentre pastores e membros, vão ser presos, além de todos os bens da igreja vão ser confiscados. Entre esses, quem foi preso? Quem foi preso? Dietrich Bonhoeffer. Ele mesmo foi preso. Sendo que ele não apenas foi preso, ele foi levado para um campo de concentração nazista e morto. Então, quem fala sobre graça, que a graça barata é inimiga mortal de nossa igreja, e que a nossa luta hoje trava-se em torno da graça preciosa, não sou eu que estou aqui no Brasil de bom, foi o cara que morreu no campo de concentração nazista falando sobre discipulado. Daqui já vem uma pergunta. Se para você, para mim hoje, é difícil falar sobre discipulado, quem tinha que achar difícil não era eu, quem tinha que achar difícil é o cara que estava no campo de concentração nazista tomando tiro na cabeça. Pois bem, dito isto, o contexto histórico, bota o outro texto. Ele continua explicando. Graça barata é a graça como refúgio, perdão mal barato, consolo mal barato. Para ficar mais claro, graça barata significa justificação do pecado e não do pecador. Como a graça faz tudo sozinha, tudo também pode permanecer como antes. Viva, pois, o crente como vive o mundo. Coloque-se em tudo em pé de igualdade com o mundo e não se atreva, sob pena de ser acusado de heresia entusiasta, a ter sob a graça uma vida diferente de que tinha sob pecado. Para entender, agora fica claro. A graça barata é a pregação do perdão sem arrependimento. É o batismo sem a disciplina comunitária. É a ceia do Senhor sem confissão dos pecados. É a absolvição sem confissão pessoal. A graça barata é a graça sem discipulado, a graça sem a cruz, a graça sem Jesus Cristo vivo e encarnado. Deixa aí. O que é graça barata? Não adianta ler. Agora alguém vai ter que me explicar aquilo que a gente leu. Ou alguém se voluntaria, ou eu escolho. Então, aí, agradeça ao Christian que salvou vocês. O que é graça barata, Christian? Que isso? A pessoa deturpa o texto, assim, vai deturpando, pega o ferro. Quem dá mais, quem dá menos? Que isso? Só MLV hoje. Sim. 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 A graça barata, gente, assim, no português claro, é... Deus me ama. Sim, ama. Logo, faço o que eu quiser. Ah, Deus vai me perdoar. Pergunta para ele, não para mim, não sou Deus. Deus vai me perdoar, então eu posso... O conceito extremo de graça barata, eu não vou aprofundar isso agora, só vou soltar para ficar com minhoca na cabeça de vocês, depois a gente discutir. Se tiver alguém aqui que seja dessa doutrina, relaxa, depois a gente discute. Aquela questão de uma vez salvo, salvo para sempre. Isso é graça barata. Conquanto eles consigam justificar isso de outra maneira, não é bem assim. É justamente você pegar o amor de Deus e no amor de Deus, em cima do que o Christian falou, justificar tudo aquilo que você fizer. Deus é amor, então eu posso amar meu semelhante de gênero. Olha, ficou bonita essa frase para não falar assim, você que é gay? Então, mas pode, no português claro é isso. Né? No português claro é isso.
Linguagem de hoje. É por isso que você vê gente, em nome do amor de Deus, fazendo loucuras. As cruzadas foram em nome do amor de Deus. Nego saía entrando nas vilas e matava todo mundo, na época lá da Jerusalém antiga, lá com Saladino. Os Mohammed da vida aí que se explodem em nome do amor de Deus. Isso é graça barata. É achar que a graça justifica o pecado e não o pecador. Já que é aprofundamento, vamos aprofundar. Se vocês não souberem isso, eu estou com o microfone, o que é justificação? Olha só, vou ser sincero com você, se você não sabe isso, você não podia ter se batizado, mas então é bom que você responda certo. O que é justificação? Porque só faz sentido se batizar se você sabe o que é justificação. O que é justificação? Eu vou responder, para a gente não criar constrangimentos. Deus é santo e justo. Aquilo que é pecado não pode habitar na santidade de Deus. Ora, se eu sou pecador, eu posso habitar na santidade de Deus? Não. Logo, era necessário que eu queimasse no fogo do inferno com o tridente do diabo enfiado em meu fígado, que nem aquele cara lá da mitologia grega, sabe? Que ele fica pendurado. Aí, qual é o nome dele? Vocês que sabem das coisas. E aí vem o corvo, come o fígado dele. Desculpa, meu fígado. O pessoal aí, os universitários de medicina estão reclamando que eu botei a mão no baço. Tá bom, o meu fígado, que está aqui, desculpa, universitários, meu fígado, aquele cara que vinha lá, o corvo, e comia o fígado dele. Pronto. Corrigindo. Mas Deus também é amor. E Ele não queria que nós queimássemos no caldeirão do inferno. Logo, Cristo nos justifica. O que significa? Cristo nos justifica. Significa que Cristo paga o preço da justiça de Deus, morrendo por mim, morrendo por você. Só que Cristo justifica o pecador, eu, e não justifica o meu pecado. Fica clara a diferença? De que não existe nada de justo quando eu peco. Pelo contrário, Cristo me justifica perante a Deus, de modo que agora eu posso ir e me arrepender dos meus pecados. Está claro até aqui? Aonde nós queremos chegar com isso? Muito simples. Ora, Deus não achou que fosse caro demais sair do seu trono de glória, vir à terra, se humilhar à condição humana e morrer por mim e por você. Então eu pergunto, que direito eu, não vou perguntar de vocês, estou falando de mim, que direito eu tenho de achar que qualquer coisa que eu faço para Deus é caro? Respondo. Responde, gente, estou falando de mim, estou falando de você, pode responder. Nenhum. Porque se hoje eu chegar aqui para falar para você assim, eu dou a minha vida, eu tenho dado a minha vida por Cristo, isso é verdade ou mentira? Mentira, porque eu estou aqui. Se eu tivesse dado a minha vida por Cristo, eu não estava aqui, eu estava no inferno, não, no cemitério. Ele deu a vida por Cristo, eu não. Se Cristo não achou caro demais dar a sua própria vida, eu nem dar a minha vida dou, como é que eu posso achar qualquer coisa que eu faço para Deus caro? Eu posso? Eu tenho esse direito? Me foi dado esse direito? Não. Não foi. Por isso que em Crônicas, Davi diz, quando ele vai comprar... Qual é o contexto desse texto? Davi quer oferecer um sacrifício a Deus, e ele vai comprar um campo para fazer de altar a Deus. E aí, quando Davi chega para o dono do campo, fala assim, olha só, eu vou comprar esse campo para fazer um altar para Deus. O dono do campo fala assim, não, já que é para Deus, leva de graça. Davi responde isso. Tornou o rei Davi a Ornã, que era o nome do dono. Não antes, pelo seu inteiro valor, o quero comprar, porque não tomarei o que é teu para o Senhor, nem oferecerei holocausto que não me custe nada. Em outras palavras, Davi está falando o seguinte, não darei ao Senhor sacrifícios que não me custem nada. Não darei ao Senhor sacrifícios que não me custem nada. Por quê? O quê? Desculpa, não entendi. Porque aí não é sacrifício. E por que Jesus não achou que fosse um preço caro demais extravasar o seu sangue na cruz por mim e por você? Logo, como eu posso achar caro estar aqui neste sábado? Algo está errado. O que eu estou fazendo? Eu estou barateando a graça. Eu estou falando, não! A graça de Deus manifesta na morte do Filho de Deus não tem importância. Tanto não tem importância que, sei lá, qualquer outra coisa é mais importante.
Tão importante que eu me acho no direito de reclamar, de questionar, de qualquer outra coisa. Está claro? Ou não está claro? E aí, estranho seria se aquilo que custou a vida de Deus custasse a mim menos que qualquer outra coisa que não a minha própria vida. Ora, gente, é uma questão lógica. Assim, entendam uma coisa. Antes de achar que a Bíblia é um livro dos mortos egípcios cheio dos encantamentos, entenda que Deus é lógico. Tanto que Deus diz para Moisés, eu sou. Eu sou o que sou, é lógica pura. Logo, exerçamos a lógica. Se custou a vida de Deus, que é Deus, como é que pode custar menos que a minha própria vida, eu que sou o errado? Faz sentido? Responde, gente. Obrigado, Nelson, obrigado. Valeu você aí atrás. E o fígado desse lado, para quem ainda está em dúvida, o fígado está aqui. Valeu. Como pode custar menos? Porque, veja bem, custou a vida de Deus, Deus sendo inocente, no sentido de que Deus não tinha pecado. Se custa a minha vida e eu fosse para o inferno, estava justo. Por quê? Porque eu sou pecador. Estou falando de mim, não estou falando de você não. Se você não é pecador, glória a Deus. Mas estou falando de mim. Então, se eu fosse para o inferno, era justo. Gente, se todos nós aqui agora fôssemos para o inferno, era justo perante a Deus. Por quê? Porque todos nós pecamos e carecemos da glória de Deus. E quem diz que não pecou é mais ainda pecador, porque mente. Não sou eu que digo, está escrito. Portanto, a melhor parte foi quando o Nelson falou assim, não, eu estava conversando com o Yehud no gabinete, eu falei assim, eu tenho gabinete agora, como é que... Mas tudo bem, deixa para lá. Sabe que eu faço conexões assim aleatórias, né? É para suavizar a mensagem. Ora, se é justo que eu vá para o inferno, eu não vou por misericórdia, e Deus ainda me dá graça, a ponto de eu ir para a glória. Quando eu acho que qualquer coisa aqui é cara, eu estou falando o seguinte, Deus, a tua graça não vale nada para mim. Continua, bota o meu outro texto, por favor. E o que é a graça preciosa, então? A graça preciosa é o tesouro oculto no campo, por amor do qual o ser humano sai e vende com alegria tudo quanto tem. Vende com alegria. Porque quem serve a Deus sem alegria está errado. A pérola preciosa, para cuja aquisição o comerciante se desfaz de todos os seus bens. O senhorio régio de Cristo. O que é senhorio régio? O senhorio real de Cristo como rei, por amor do qual o ser humano... Ainda bem que não foi eu que escrevi, né? Foi o cara que morreu no campo de concentração nazista, senão vocês iam falar que eu era hipócrita. Por amor do qual o ser humano arranca o olho que o faz tropeçar. O chamado de Jesus Cristo, pelo qual o discípulo larga as suas redes e o segue. Continua. Essa graça é preciosa. O cara é sinistro. Essa graça é preciosa porque chama ao discipulado. E é graça por chamar ao discipulado de Jesus Cristo. É preciosa por custar a vida ao ser humano. E é graça por assim lhe dar a vida. Isso é fantástico. Olha, vou ler de novo, eu fico empolgado. É preciosa por custar a vida do ser humano. Porque aquilo que custa a minha vida tem que ser caro, gente. É óbvio. Qual é o meu maior bem? É minha vida. Por isso que ela é preciosa. Mas por que é graça? Porque ao abrir a mão da minha vida, eu ganho vida. É preciosa por condenar o pecado. E é graça por justificar o pecador. Essa graça é sobretudo preciosa por ter sido preciosa para Deus. Por ter custado a Deus a vida do seu filho. Vocês foram comprados por preço de sangue, né? É o que está escrito. E porque não pode ser... agora. E porque não pode ser barato para nós aquilo que custou caro para Deus. A graça é preciosa, sobretudo, porque Deus não achou que seu filho fosse preço demasiado caro para pagar pela nossa vida. Antes, deu por nós. A graça preciosa é a encarnação de Deus. Deu para entender o que é graça preciosa? Ou ficou mais ou menos? Pode falar, gente. Sim. Sim. A graça preciosa, ela vale tudo, sabe? Vocês entendem? Entendem? Fala quem entende que é o tempo de eu botar água na boca e engolir, valeu.
Isso aí, valeu. Eu gosto demais daquilo. E porque não pode ser barato para nós aquilo que custou caro para Deus. Porque Deus não achou que seu filho fosse preço demasiado caro para pagar pela nossa vida. E aí, gente, sério, como é que a gente pode achar alguma coisa cara? Como é que eu posso achar ensaiar caro? Como é que eu posso achar ler a Bíblia caro? Como é que eu posso achar estar aqui hoje caro? Eu estava refletindo sobre isso. Teve um dia desses, caraca, eu estava muito cansado. Não pode falar caraca na pregação, não fala em caraca na pregação, não pode. Caramba, eu estava muito cansado. Pronto, reformulando. Aí eu falei assim, eu não vou na igreja. Aí na hora, sabe que o Espírito Santo tem dia que está empolgado, né? Aí a gente pensa o negócio e já vem assim, plá! Né? Aí eu falei assim, estou cansado, não vou para a igreja. Aí veio aquela voz assim, meu filho, eu me cansei de carregar a sua cruz. Aí eu, realmente. Eu desci na cruz quando estava cansado. Aí eu falei, retiro o que eu disse e vim alegremente para a casa do Senhor. Né? Mas é sério essa pergunta. Às vezes a gente está cansado, e eu não nego isso. Porque domingo para crente, irmão, domingo para crente é chicote de fogo. Né? Agora, será que o meu cansaço do domingo se compara ao cansaço do Filho de Deus carregando o meu pecado? Porque se não se compara, e se Cristo não parou em nenhum momento em sua subida para Jerusalém, eu tenho o direito de parar, gente. Assim, eu falei, isso não é cajado, isso é uma conversa séria, sincera. A gente tem direito de parar? Não temos. Porque se Jesus tivesse parado, ele tinha razão, porque ele não tinha que ter carregado cruz de ninguém. Mas mesmo não tendo que carregar a cruz, deixa eu chegar esse troço para trás, que eu fico, não sei se eu passo por trás, na frente. Mas mesmo não tendo que carregar a cruz de ninguém, ele carregou a cruz até o fim. A haste horizontal da cruz que Cristo carregou tinha em torno de 25 a 30 quilos, ele carregou isso por uns 3 quilômetros, subindo, porque Jerusalém era uma subida, sendo cuspido e chicoteado, e ele não se cansou e carregou até o fim. Nenhum de nós carregamos cruz. Nem somos chicoteados, nem somos cuspidos. E, sinceramente, a gente tem como se cansar? A gente tem como achar que é caro? Se Cristo não achou caro, quando a gente acha que é caro, quando a gente reclama, quando a gente faz cara feia, não precisa nem reclamar verbalmente, mas quando a gente faz cara feia, afinal, quem é que sonda mentes e corações? Eu posso estar com a melhor cara aqui do mundo que está com o coração cheio de ácido. Quando a gente está com o coração fechado, quando a gente está de alma feia para Cristo, o que a gente está fazendo? A gente está barateando a graça. Falando que a graça do Senhor vale o quê? Um prato de lentilhas. Que a graça do Senhor vale o quê? 30 moedas de prata. Já falei aqui, por que Jesus foi comprado por 30 moedas de prata, vendido por 30 moedas de prata? Porque 30 moedas de prata era o preço de um escravo. Foi 30? Eu falei errado? Foi 30, né? Ah, tá, que vocês olharam com uma cara. Falei, ué. Quando eu reclamo do ensaio, quando eu faço cara feia para o ensaio, eu estou falando que a graça do Senhor vale o preço de um escravo. Porque o escravo eu faço o que eu quiser. Se eu quiser dar um chute no escravo, eu dou, já que o escravo é propriedade. E aí, eu fico pensando que quem escreveu sobre isso tudo está numa câmara de gás nazista, e a gente está aqui no Brasil. A parábola, como o Silas muito bem falou, diz que a pérola de grande valor, que é o reino de Deus, é aquela pelo qual vale gastar, você vende tudo, sabe? Você dá tudo pelo reino de Deus. Por quê? Porque Deus não achou caro demais. Quem somos nós, então, para acharmos caro demais? Bota o texto de Lucas, por gentileza. Gente, Jesus nunca nos enganou. Pelo contrário, dizia a todos, todos, se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue. Dia a dia tome a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, perdê-la. Por isso que a graça é preciosa, porque custa a minha vida. Mas é graça, porque quem perde a vida por minha causa, esse a salvará. Deu para entender? Como vai, volta, vai, volta, vai?
Vocês aí do canto, valeu. 25. Aí, Jesus também era, né? Que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro se vier a perder-se, ou causar dano a si mesmo. Isso é interessante, porque olha só, às vezes a gente fala muito de inferno, e, parênteses, fiz uma livre associação. Eu defendo de que a gente fala muito pouco do inferno, que tinha que falar mais de inferno. Mas, por outro lado, os apóstolos não falavam sobre inferno. Os apóstolos falavam assim, arrependei-vos. Não falavam, para de fazer isso, senão você vai para o inferno. Então, amém. Mas eu acho que tinha que falar um pouco mais de inferno. Conquanto a Bíblia não fala muito de inferno, então não tenho base bíblica para afirmar isso. Então a heresia é minha, o problema é meu. Pois bem, mas a gente fala muito sobre a pessoa ir para o inferno, só que aqui não está falando sobre o inferno, está falando sobre o quê? Causar dano a si mesmo. E aí, o que significa causar dano a si mesmo? Ah, beber, usar droga. Óbvio, mas isso aí, se eu perguntar para a criança, ela sabe. Isso é uma mensagem de aprofundamento. Então, né? Mas quando a gente confia em qualquer coisa que não seja Deus, eu estou causando um dano em mim mesmo. Por quê? Maldito homem que confia no homem. Como é que eu posso confiar em algo que não é Deus? É lógico, eu não estou falando, então eu não vou confiar em ninguém. Não estou falando disso. Estou falando quando eu boto a minha confiança, a minha esperança em algo lá fora. Quando eu não venho para a presença de Deus, o que eu estou fazendo? Causando dano a mim mesmo. Porque é impossível que haja qualquer coisa que não seja dano longe da presença de Deus. Fez sentido essa frase? Ou eu me contradisse? Ah, tá. Eu pensei que eu tivesse feito uma contradição no meio da minha frase. Mas tudo bem. E aí, gente, o que é dano a si mesmo? Isso aí, a palavra de Deus é... Sério, aí... Cara, a palavra de Deus é fantástica, porque olha só, é dano a si mesmo. Isso significa que aquilo que me faz dano pode não fazer dano ao Nelson. Mas aquilo que causa dano ao Nelson pode não fazer dano a mim. Por isso que o texto lá em Jó diz, se desvia do mal. Porque às vezes aquilo que é mal para mim não é para você, mas aquilo que é para você... Você entendeu que eu me perdi no meio do caminho? Não importa. Que é a questão da tentação. A gente sabe onde aperta o calo. A gente sabe. Talvez, vamos clarear aqui. Talvez para você ver filme de terror não tenha problema nenhum. Sem ironias. Para outros pode ser que tenha problema. Por quê? Porque que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro se causa dano a si mesmo. Esse é o ponto. O ponto é que não dá para ficar ali brincando com fogo. Entende? Não dá para ficar... Teve uma vez no passeio do colégio, eu não fui não, mas me contaram, sabe aquelas janelas de guilhotina, que você tem que soltar assim e ela baixa? Os cabeçudos estavam brincando o quê? Ah, bota a mão aí! Aí, botava a mão, o outro soltava, o cara tirava a mão. Até que teve uma hora que o quê? Arrancou metade do dedo do menino, né? É tipo isso, brincar com o que não deve. Sabe? E a gente sabe o que causa dano a nós mesmos. Gente, a gente sabe. A gente enfia o garfo na tomada porque a gente gosta de viver perigosamente. Mas a gente sabe que vai tomar o choque. Sabe. Hã? Aí, quando você não está chovendo, ele não leva o guarda-chuva. Tá vendo? Tua mãe fala, leva o guarda-chuva. Você não leva. O que faz quando você bota o pé na rua, vem um trovão. Isso mesmo. Continuemos. O que houve? Eu pedi mais algum versículo? Vai no 26? Porque qualquer que... Aí, eu falo. Porque qualquer que de mim, das minhas palavras, se envergonhar... Vocês já leram esse versículo? Dele se envergonhará o Filho do Homem quando vier na sua glória e na do Pai e dos santos anjos. Eu vou subir porque eu fico muito nervoso. Samuel, você tem que mexer a câmera. Obrigado, porque o Samuel esquece de mexer a câmera. Se você se envergonhar hoje de Jesus, quando ele vier na segunda vinda, ele vai se envergonhar de quem? De mim, de você. E aí você acha que você vai subir? Se hoje, e aí, agora eu vou dar uma apertada, vai doer, tá? Mas eu amo vocês. Quando você tem vergonha de postar no teu Facebook sobre Jesus, é isso que vai acontecer com você, tá? Eu falo há mais de ano para postar. E não posta. Se é por vergonha, Cristo vai se vergonhar quando vier na segunda vinda da gente. É por isso que diz o texto que naquele dia, eu vou descer por aqui para te ajudar, que naquele dia
a gente vai falar, Senhor, em teu nome expulsamos demônio, blá, 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 blá. Apartai-vos de mim, maldito, porque não vos conheço. O negócio é doido, é sério. Então, depois desse momento alegre, né? Eu quero chorar quando você chorar, quero sorrir quando você sorrir. Todas as vezes que a gente quer abandonar a igreja, que a gente quer abandonar o ministério, todas as vezes que a gente tem que ficar, que a liderança tem que ficar insistindo para a pessoa vir nos VIPs, está falando que a graça é barata. Que o sacrifício de Cristo foi barato. Aí veio aqui um refrigério aqui, agora não sei de onde veio, misericórdia, estou subindo. Deve ser o anjo batendo na asa assim para me levar, sabe? Entendeu? Irmão. Fica ligado. O anjo quase me levou no sábado passado. Aí, sério? Sabe quando, Associação Livre aqui, parênteses. Sabe quando Jacó segurou o anjo? Eu tive que segurar minha alma aqui, que a alma começou a subir assim, eu falei, Senhor, deixa eu pregar mais uma mensagem. Aí puxei a alma de volta, a alma voltou para o corpo. Foi aqui, saindo da igreja. Mas deixa para depois eu conto esse fato, esse caos. Nelson. Caríssimos, não ir para o inferno é pouco. Não ir para o inferno é misericórdia. Não sei se ele está concordando ou se está discordando. Eu vou entender que ele está concordando, já que eu estou falando sobre a palavra. Não ir para o inferno é misericórdia. Só que Cristo foi além, Ele nos deu graça. Graça é ser discípulo. Graça é vida eterna. Só que o que é vida eterna? Olha só, calma aí. Não, sabe que vai vir o texto. Calma aí, né? O Michael coçou o dedo para botar o texto. Olha só, vamos lá. Mais um momento lógico aqui da mensagem. Se não ir para o inferno é misericórdia. Só que Cristo foi além e nos deu graça para que nós tenhamos vida eterna. O que é vida eterna? Com vocês, Michael, postando lá em cima. A vida eterna é esta. Aí, que sincronizou bonito, hein? A vida eterna é esta. Que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro é Jesus Cristo a quem enviaste. Todas as vezes que você não conhece a Jesus Cristo em profundidade, você está desperdiçando a graça. Está barateando ela. Por isso que eu falei que a gente precisa de aprofundamento. Por quê? Porque, irmãos, eu não posso ser o mesmo. Eu estou há 25 anos na igreja. Eu não posso saber a mesma coisa. Apenas. Caramba, como é que eu não evoluí em 25 anos? Ele toma o leite, pelo amor de Deus. Se você com 25 anos tomasse o leite da tua mãe, você estava morto. Sim, concordam, universitários? Os universitários concordam. Você também, é? Que isso, valeu. Nelson concordou. Isso aí, Lei. É isso aí, Nelson. Isso aí. O Nelson concorda. O Nelson concordou, então tá certo. Agora, como é possível que a gente que está na igreja há 300 anos, 300 retiros, 300 VIPs, a gente não come comida sólida? Vocês entendem? A gente está barateando a graça. Isso é muito grave. Por isso que eu tenho algumas implicâncias. Muitas. Eu sou uma pessoa meio implicante. Né? Você concorda, Cristian, com essa afirmativa? Obrigado pela sua sinceridade de coração. Eu tenho implicação com gerúndio. Por quê? Vou explicar para vocês. Não tem implicação com gerúndio na música. Porque eu entendo a liberdade poética. Eu escrevo musical, gente. Eu entendo liberdade poética, ok. Mas eu tenho implicação no gerúndio da pregação. Do tipo, Deus está levantando uma geração. Meu irmão, Deus não está levantando geração nenhuma. Deus já levantou uma geração há 300 anos atrás. A questão não é essa. Tinham uns 4 milhões de hebreus no Egito. Deus levanta os 4 milhões por mão forte e fala, vai para a terra de Canaã. Quantos entraram? Quantos? Deixe, só 2. Por quê? Porque não adianta Deus levantar uma geração se a gente não for discípulo. É simples. As coisas são simples, entende? Isso não é crítica à música não, como eu falei, tá? Música, licença poética, amém, glória a Deus. Na pregação eu tenho implicância. Mas eu tenho implicância com tudo. Tenho implicância com vocês? Fazer o quê? Portanto, Deus não está levantando uma geração para mudar o Brasil. Deus já levantou. A questão é, vai ser eu, vai ser você? Nós seremos Josué e Caleb. Lembra daquele texto polêmico de Josué e Caleb? Vocês lembram? Do Facebook, que deu maior quebra-pau? Lembram? Que eu postei.
Eu postei, parênteses, postei um texto aí tem uns 2 anos atrás, falando assim, nós somos a geração de Josué. Foi um culto lá atrás. Que soberbo! Como é que você é a geração de Josué? Aí eu tive que responder, né? Meu irmão, se você não é a geração de Josué, o problema é teu. Eu falo da minha liderança. Vai encher o saco na igreja dos outros? Que palhaçada. Vem na minha postagem comentar. Se eu estou falando o que é, porque é. Exatamente. Isso aí, o que tu falou? Vai pro peixe que te carrega. Eu não sei o que significa isso. Não sei o que significa isso, mas é isso aí. Tudo bem, deve ser isso aí. Circunciso fariseu. É sério. Porque senão, olha só, a gente fica orando assim. Não, gente, olha só. Vê se não é incoerente. Tu passa 10 anos dos VIPs orando na seguinte geração. Deus está levantando uma geração. Pô, chega uma hora que Deus deve olhar lá de cima e falar assim, 10 anos para levantar a geração? De brincadeira, né? Não está levantando, ele já levantou. A questão é, vai ser eu, vai ser você? Somos discípulos? Ou para nós basta leite? Ou a nós é necessário comida sólida? Crescermos até a perfeita condição de varão? Baratearemos a graça? Ou daremos o devido valor a ela, conquanto seja verdade, que a gente jamais conseguirá alcançar o valor devido da graça? Mas naquilo que nos é tocante, ou seja, aí ou Deus está muito feliz ou Ele está muito bravo, porque ainda bem que vocês não estão vendo o que eu estou vendo. Não pode custar menos que a sua vida e que a minha vida. Não pode. Não pode. Gente, não pode. Vai brincando. E aí, eu falei que eu sou implicante, não falei? Então, quer ver uma implicância que eu tenho? Fogo. Deus manda fogo. Minha implicância começa por quê? Fogo por fogo, aonde tem fogo? Fala que eu sei que vocês sabem. Aonde? Lá mesmo tem fogo. Lá. Só que a gente fica assim, Senhor, manda o fogo do Pentecostes. Peraí, Deus mandou. Raciocínio. Quando desceu o Pentecostes, a partir do Pentecostes, eles se tornaram discípulos ou eles eram discípulos antes e Deus mandou o fogo para os discípulos? Deus só mandou fogo para quem já era discípulo há 3 anos. Significa que hoje, se você está orando por fogo e não é discípulo, peca porque lhe falta conhecimento da palavra. Porque só veio fogo para quem já era discípulo há 3 anos. E, meu irmão, não era 3 anos igual a gente que vem quinta, sábado e domingo, não. O cara andava e comia com Jesus 24 horas por dia. Então, assim, se a gente quer fogo, tem que ser discípulo, irmão. Tem que ser. O Pentecostes não desceu para transformar aqueles caras em discípulos. Eles já eram. O Pentecostes desceu sobre eles porque eles eram discípulos. Tanto que Jesus falou, permanecer em Jerusalém até que do alto seja revestido de poder. Só ficaram 120 dos 5.000. Por quê? Porque discípulo é quem obedece. Por isso que sobre eles desceu o fogo do Espírito Santo. Entende que é incoerente pedir fogo se nós não somos discípulos? Entende? Faz sentido? É baratear a graça. Novamente, é baratear a graça. Pô, tirei o negócio da tomada, sumiu. Aqui. E aí, gente, é por isso que não me peçam. Se você me perguntar com carinho e amor, assim, no canto, eu vou te falar. Mas assim, não me peça para pregar sobre se pode, não pode beber, se pode, não pode fazer o que você quiser, sei lá. Porque, pelo amor de Deus, é hora da gente estar falando sobre, sabe, coisas. Só que para isso, é preciso discipulado. O que é discipulado? Discipulado é vida na vida. Eu aprendi isso no Amazonas. Lá o pessoal fala sobre discipulado. E lá eles discipulam vida na vida. Porque como eles trabalham 24 horas com os ribeirinhos, é vida na vida. Discipulado é vida na vida com Cristo. Cristão é cristão o tempo inteiro. O tempo inteiro. Senão não é cristão, meu irmão. E aí, novamente, pelo amor de Deus, eu não estou falando de pecado, de erro. Isso é muito banal. Eu estou falando de intimidade com Cristo. Se Cristo tivesse um WhatsApp, Cristo tinha que ser aquela pessoa com quem eu falo o tempo todo. Que eu mando selfie. Tá ligado? Tá. Manda áudio. Pô, pensa um áudio de Jesus. Aí, o celular até, né? Fala assim, eita glória. Né?
cara que se teu celular tocar meia-noite aí, já sabe quem é, né? Isso aí. É o Nelson te importunando à meia-noite, para pedir 3 pães que nem ele pregou, né, Nelson? Isso aí, abre teu olho. Vai ter, né? Vamos importunar o Nelson hoje para ele fazer jus ao que ele pregou. Então, todo mundo batendo lá na casa do Nelson Castro. Tá fogo. A gente vai ser consumido quando pisar na casa do Nelson. E aí, a gente precisa ser discípulo, gente. A gente precisa ser discípulo. Já falei tudo que eu tinha escrito. Acabou o que eu escrevi. Brincadeira. Pensei que tinha mais. Então, assim sendo, eu não tenho mais paciência para ficar pregando sobre olha, Deus te ama. Óbvio que eu tenho paciência para pregar isso, não é isso que eu quero dizer. Eu não tenho mais paciência para ficar falando assim, sei lá, cara, eu não tenho nem paciência para pensar no que eu não tenho paciência para falar. Entendeu? Essa foi boa, saiu bem. Saí bem que eu não lembrei de nada na hora, não lembrei de nada. Entendeu? Não dá para eu pregar para a população ribeirinha da mesma forma que eu prego para vocês, gente. Os caras lá não sabem nem ler, eles não leem a Bíblia. Eu vou pregar da mesma forma que eu prego para isso para vocês? Sério, na boa, eu me sentiria insultado, com todo respeito a eles. Sem desmerecê-los, porque eles têm uma condição própria. Mas não dá. Não dá para ser a mesma coisa de sempre. Olha, volte para Cristo. Pô, pelo amor de Deus. Sério, na boa. Não dá mais. Você acha que o diabo está parado? A gente acha. Eu acho que o diabo está parado. Deixa eu pensar se eu acho. Não, eu não acho. Conquanto o diabo não seja onipresente, né? Então temos essa vantagem. E olha só, a gente tem 2/3 de anjo, ele só tem 1/3. Então, quem está na frente aí nessa brincadeira? Porque se caiu 1/3 de anjo, ficaram 2/3 do nosso lado, né? Então, Tá, isso aí. Voadora na cabeça de Satanás. Vocês têm que ouvir essa música. Ouçam a música Voadora na cabeça de Satanás. Isso é importante. Vai aprofundar na sua vida. Ouça, o Michael não está concordando. Ouça a música Voadora na cabeça de Satanás. De Romanos 16:20, está escrito isso? Bem-aventurados que dão uma voadora na cabeça de Satanás? Não está escrito isso. Tá. Aí, isso aí. Lê então. Assim sendo, já falei uns 300 assim sendo. É tempo. Olha, não está sendo um tempo. Tirei os gerúndios da frase. É tempo. Já foi o tempo. Tá pingando aí? É Cristo falando. Tá? Pingou na tua cabeça? Isso aí. Já foi o tempo de... Deixa eu gostar. De nós nos levantarmos como discípulos. Discipulado. É tempo de discipulado. É Cristo o tempo todo, irmão. É respirar Cristo. E aí eu vou pegar o contexto do Nelson. É tu ser inconveniente, de chato, porque você só fala de Cristo, só respira Cristo, só pensa em Cristo. Isso significa então que eu não posso ir para o cinema? Não, você pode ir no cinema, mas aí você vai estar lá vendo um filme, e aí na hora vai falar assim, caraca, isso dá uma mensagem. Eu estava conversando com o pastor Tiago, outro dia desse. Na época do Guerra Infinita, estava eu, o pastor Tiago e o pastor Sérgio. Falei, pastor, viu Guerra Infinita? Ele, não vi ainda não. Tá falando, ele, te dá um bom tema de mensagem, né? Guerra Infinita. Aí o pastor Sérgio, caraca, é mesmo, Guerra Infinita. Jesus está voltando, não sei o que. Eu falei, é isso, entendeu? É isso, cara. É isso. Tem que ser assim, irmão. Tu deu uma topada no chão. Aí, em vez de tu xingar, tu já pensa o quê? A pedra que os construtores rejeitaram, essa veio ser angular. Já vem a mensagem. Entendeu? Tem que ser assim. É discipulado, é viver Cristo o tempo todo. Senão não vai ter fogo nunca. Não vai ter fogo nunca, meu irmão. Se os discípulos tiveram que esperar 3 anos vivendo com Cristo, imagina a gente que não vive com Cristo. Carne. Não vai ter. Agora, talvez você diga assim, não, para mim é suficiente não ir para o inferno. Ok. Sério, ok. Vocês às vezes olham lá para trás, eu fico com medo. Gente, o que está acontecendo lá atrás? Nada. Vocês estão vendo lá em cima. Malandros vocês. Isso aí.
Entendi. É Deus falando, Nelson, é Deus falando. Sabe que quando Lutero entendeu, outra associação livre, as coisas acontecem assim, sabe? Lutero quase foi atingido por um raio, foi daí que ele concluiu o quê? Que o justo viverá pela fé. O que é isso? Discipulado. Porque o cara quase morre com um raio e conclui a reforma protestante. Tu quase morre com um raio e vai começar a xingar. Fala, pô Deus, porque tu me mandou um raio. Entendeu a diferença? Discipulado. Eu não estou falando para você ser alienígena, não. Deixa isso comigo, entendeu? Eu sou aquela pessoa que se veste de vaca para ser abduzida. Entendeu? Se você nunca fez isso, o problema é seu. Entendeu? Mas quando eu não aparecer mais aqui, é porque eu já não estou mais aqui. Foi arrebatado? Exatamente, ele foi para outro lugar, entendeu? Cara, aí, outra associação livre. Eu comprei um livro na Aleph. Vocês conhecem a Aleph? É uma editora de ficção científica. Aí, quando tu compra livro online na Aleph, vem um cartãozinho. Aí estava escrito assim no cartão. Eu tirei foto disso, deixa eu encontrar isso aqui. Estava escrito assim, calma aí, deixa eu ir falando aqui para preencher o espaço enquanto eu procuro a foto. Vai meditando na palavra aí, no que foi pregada hoje. Calma aí. Deixa eu ver aqui, que eu acho que eu tenho a foto desse cartãozinho. Deixa eu ver, eu tenho que ter, gente. Isso aqui foi, assim, a palavra de Deus para a minha vida. Cadê? E olha, ele está rindo, não sei por que ele está rindo. Eu, hein? Hã? Calma aí, que eu vou achar aqui. Não, Nelson, sério, foi assim, eu falei, Senhor, obrigado, eu sabia que esse dia, aqui, missão realizada com sucesso, agradecemos por comprar o seu livro com a nave-mãe, eu falei, encontrei a nave-mãe que eu procurava, agradecemos por comprar o seu livro com a nave-mãe, agora você tem em suas mãos a oportunidade de explorar galáxias, ainda não conquistadas, futuros distópicos de outra dimensão, realidades alternativas da era robótica, independente do seu destino. Esperamos que curta a leitura e que possa passar adiante os segredos da ficção científica. E aí agora vem eles tinham que ter me avisado isso antes, botaram aqui no final. Só cuidado para não explodir a cabeça. Eu falei, um pouquinho tarde demais, né? Já explodiu. Então, isso tudo para falar o quê? Não é para você ser bitolado, não é isso. Não é para ir para um monastério. Cristo não pede para a gente ir para um mosteiro, tanto que ele fala que depois dos apóstolos, o maior ataque contra o mundo foi Lutero ter saído do mosteiro. Depois a gente fala sobre isso. Só que você tem que respirar Cristo, você tem que viver Cristo. O tempo todo. Mas eu não estou falando que eu não vou pecar nunca mais. Lógico que não, a gente vai pecar. Mas é viver Cristo, irmão, isso é discipulado. E aí, quando a gente chegar à condição de discípulo, aí sim, esses sinais acompanharão aqueles que me seguem, está lá em Marcos. Se pegar em algo mortífero, não vai. Se for picado por cobra, não vai acontecer nada. Se beber veneno, não vai acontecer nada. Vai expelir demônio, vai orar, vai ser curado. Para quem é discípulo? Para quem é discípulo? Para quem é discípulo? Eu quero concluir dizendo que não pode ser custar barato para mim aquilo que custou caro para Cristo. Hoje, se você acha caro demais servir a Cristo, vou reformular a frase. Hoje, se eu acho caro demais servir a Cristo, tem algo de errado. Eu não sei o valor da graça. Eu não sei, isso foi uma concordância, eu não sei que a graça custou a vida do Filho de Deus. Isso não pode ser assim. É um desrespeito à santidade do Senhor eu achar que qualquer coisa. Porque nada, se Deus hoje mudar tudo e falar assim, vai todo mundo para o inferno, é justo. É justo. É justo. Mas Ele não faz e não o fará. Portanto, nada pode ser caro. Nada. E se um dia a gente tiver que dar a vida por Cristo, o cristão, ele não deseja a morte. Mas se preciso for morrer por Cristo, a gente morre. Porque o viver é Cristo e o morrer é lucro, diz Paulo. E se um dia nos for dada a grandiosa glória de morrer por Cristo, como Estevão, que ao olhar para o céu, ele viu Cristo ao lado de Deus Pai, então daremos a vida com alegria, como Paulo diz, como Paulo deu. É muito interessante que Paulo fala o seguinte para Deus, linguagem de hoje. Senhor, eu queria subir, eu queria ir para o céu, mas por causa deles, deixa que eu fique um pouquinho mais. Pesado demais. Não sei se eu vou fazer essa oração por vocês não, mentira. Não sei, deixa para lá. Não vou ter que fazer, não sou Paulo. Nada se compara ao preço
de Deus morrendo na cruz. E é o que eu quero deixar para mim e para você é isso. Quando bateu o desânimo, agora é um momento suave, né? Tinha que ter o piano. Quando bateu o desânimo, quando bateu o cansaço, quando bater a vontade de desistir, não estou falando para você não sentir o desânimo, para você não sentir a tristeza, não sentir a vontade de desistir, porque a gente sente. O que eu quero que você pense é o seguinte: Cristo parou, Cristo desistiu. Deus Pai achou caro dar a vida do seu filho. E se você achar que o seu, e aí sem ironias nenhuma, se você achar que o seu esforço é maior do que o que Cristo fez, você tem todo o direito de parar. Agora, se o seu esforço, por maior que seja, não for maior do que o Cristo fez, a gente não tem o direito de parar. Do contrário, se pararmos, se desistirmos, se retrocedermos, estaremos barateando a graça. Se tivermos vergonha, Ele vai se envergonhar de mim e não vai subir. É tempo de discipulado. E aí, agora pensa. Eu falei isso há 3 retiros atrás. No retiro, que eu não lembro o nome, qual foi o tema do retiro há 3 anos atrás, vocês lembram? Temos que ser... foi um lance assim de temos que ser um. Isso aí. Agora eles vão discutir qual foi o tema e não vai ter unidade ali, entenderam? Aí vão brigar qual foi o tema. Porque naquele retiro tinham 120 lá. E a gente falava sobre 120. Foi, 2017. Com 120, Deus mudou a humanidade. Pensa, se todo mundo aqui for discípulo, o que Cristo não faz? A gente conquista a terra prometida. Aquilo que a gente falou no último sábado, até ganhar o Brasil para Cristo. Sábado retrasado. É chegado o momento. Já chegou, já passou. Sem gerúndio. Gerúndio não é de Jesus. Eu também não gosto de diminutivo. Não usem diminutivo comigo, eu não gosto de diminutivo. Por quê? Não sei. Isso tem nada a ver com a mensagem. Mas, sei lá. Pode falar. Já acabou, na verdade. Tá. Lá do começo, assim. Qual foi o primeiro texto? Sim. Muito obrigado. Quando... Não, é porque graça barata, às vezes fica meio estranho. Como assim, graça barata? Barateando a graça, botei ali só para fazer mais sentido, mas já que não fez, pode apagar. É quando eu não dou o devido valor. Eu estou barateando a graça. Estou transformando a graça em barata. Entende? É isso. Ou não? Porque barateamento da graça. Baratear a graça é a ação de tornar a graça barata. Eu faço isso não dando o devido valor a Deus. Ou à graça dele. É isso. Isso. Valeu, Nelson. Então, que demos o devido valor ao Senhor. Porque eu estava numa empolgação assim para fazer o apelo, né? E teve essa quebra assim do apelo, mas tudo bem, glória a Deus, aleluia. Brincadeira. É brincadeira. O presbítero até já se aproximou ali, né? Porque ele sabe que agora é o momento. Então, feche seus olhos. Vocês sabem que eu sempre passo o microfone quando vocês estão com olhos fechados, porque aí, se vocês não quiserem aplaudir, eu não fico constrangido de não terem aplaudido. Eu faço isso nas mensagens aqui em cima. Então, feche seus olhos, faça a sua oração. Em nome de Jesus. Converse com seu pai agora, cara. Você que sabe aquilo que te causa, aquilo que te traz erro, aquilo que te traz dano, como está escrito no texto. Você que sabe. Não sou eu que sei. É você. Que sejamos